Eu quero o meu Rio de volta. Eu sou Andréia Gouveia Vieira, jornalista, e há 2 anos e meio eu fui eleita vereadora. Desde então eu mergulhei na questão do orçamento, tentando entender como são distribuídos os recursos, para onde eles são direcionados. Saí às ruas, dividi a cidade do Rio em 45 regiões e há 4 meses estou visitando cada uma delas. Hoje estamos visitando Botafogo e Humaitá. Botafogo é um bairro centenário. Humaitá saiu de uma costela de Botafogo. Ambos hoje são bairros prestadores de serviço, mas também bairros residenciais. E todo mundo quer vir morar em Botafogo, por exemplo. É onde mais se constrói prédios na Zona Sul. Apartamentos. É perto do centro da cidade e é caminho para a Barra da Tijuca. Um pouquinho da história de Botafogo, de Humaitá, das comunidades do entorno dos 2 bairros, você vai assistir agora. Um tem 200 anos, o outro apenas 26. Mas Botafogo e Humaitá compartilham a mesma história e os mesmos problemas. A história do primeiro bairro da Zona Sul. Tivemos as gôndolas, que é o antepassado das vans, que infernizavam o trânsito da época. A luta dos moradores para preservar a memória de Botafogo. Na hora que removeu o forro, a gente descobriu que existiam uns trabalhos de gesso por dentro, uns florões, umas coisas assim. A casa onde viveu um dos brasileiros mais ilustres da nossa história, Rui Barbosa. Essa casa também é um bom exemplo antropológico do que seria uma casa de classe média alta, ou altíssima, no Brasil no século XIX. O Museu Vila Lobos. Essa sala aqui é a sala dos instrumentos de Vila Lobos. E uma escola que prepara para a vida portadores de necessidades especiais. Para a gente foi uma instituição que trouxe uma solução num problema que a gente não sabia como lidar. Professor, historiador e morador de Botafogo, Milton Teixeira conhece como poucos a história do bairro. Botafogo foi o início da ocupação da Zona Sul. O primeiro proprietário, que é o Antônio Francisco Velho, depois ele vende essas terras para o João Pereira de Souza Botafogo, que era uma figura muito interessante, que ele fugiu de Portugal por não pagar suas dívidas e aqui foi juiz. Na Orla surgiram as primeiras mansões da cidade. Depois o bairro foi sendo formado. A Rua São Clemente era a Rua da Fidalguia e por conta disso o bairro teve uma série de benefícios durante o século XIX que outros lugares do Rio sequer sonhariam em ter, como por exemplo transportes coletivos. Passamos a ter os ônibus, que eram veículos que transportavam até 30 pessoas puxadas por burros. Depois tivemos as diligências, que levavam até 16 pessoas. Tivemos as gôndolas, que é o antepassado das vans, que infernizavam o trânsito da época. E que tinham muitas piratas também. Até que em 1868 nós vamos ter os bondes, puxados a burro, iniciativa de um americano, Charles Greenough. É interessante, todo equipamento vinha dos Estados Unidos, nós entrávamos com burro. O burro era nosso. Com detalhe, o burro vinha de São Paulo, que diziam que os burros daqui não eram bons de trabalhar. O que marca a transformação do bairro de Botafogo num bairro de passagem? Que momento isso começou a acontecer? No final do século XIX, com o desenvolvimento dos bairros oceânicos, Copacabana em 1892, Leme e Ipanema em 1894, Leblon, 1918. Então, Botafogo transforma-se num bairro operário, num bairro de passagem. Surgem as vilazinhas, né, que se torna uma marca registrada do bairro. E o bairro literalmente foi esquecido pela especulação imobiliária. Botafogo, por ter essa superabundância de serviços, né, sempre se tornou um bairro muito procurado. E por estar numa posição estratégica, é meio caminho para Copacabana, Ipanema, Leblon, Gávea, Zona Oeste, inclusive, né, tornou-se esse entroncamento, esse ponto onde conversor, onde todos se encontram. E que cria também vários problemas, né? Eu costumo dizer que Botafogo não é um bairro de passagem, Botafogo é um bairro que pede passagem. Hoje, Botafogo e Humaitá são os bairros da Zona Sul onde mais se constrói. Neste terreno da Fundação Getúlio Vargas, seria construído um anexo, mas a Associação dos Moradores não gostou da ideia e continua impedindo a obra. Acredito que por falta de verba,
ela vendeu esse terreno para a Vrobel, que aí passou a ser um outro empreendimento, não era mais o anexo. Mas mantiveram o nome de anexo, porque o apelo de anexo era muito mais envolvente do que dizer que era um mini shopping da Vrobel. Mas, na verdade, no RGI hoje se constata, a Vrobel comprou, contratou uma lei de exceção para desrespeitando o PEU de Botafogo, a Lei 434 de 83, que determina que o gabarito seja 3 andares, fizeram uma lei de exceção. O prefeito Conde, na época, mandou para a Câmara e foi aprovada toque de caixa, porque quando a prefeitura quer, aprova com a sua turma, tropa de choque, e aprovaram uma lei de exceção, onde essa lei diz que será autorizado a construção fora do gabarito para o número tal da Praia de Botafogo. Bem, para mim, a grande importância dessa ação não é este prédio, é o grande precedente que se vai abrir. Porque se eles ganharem, fica consignado que qualquer um que tem dinheiro e poder faz uma lei exclusiva e passa por cima de toda a lei que tem que atender a cidade, qualquer cidadão. Isso para mim é que é grave. E isso a gente vai lutar. Como é que está essa situação nesse momento? Bem, eles têm nos chamado para acordo, nos chamaram na prefeitura, nos chamaram no Ministério Público e nós não temos acordo. Nós queremos que a lei seja cumprida. Eu acho que quem chama para acordo não está ganhando, né? Regina conta que uma das derrotas da associação foi a construção deste prédio no Murisco. Você estava me contando, e até porque estamos aí, as associações todas da Zona Sul, tentando mostrar a loucura que seria a construção de um estádio, de um shopping no Flamengo, você estava contando um pouco a história do Botafogo. E lembrando que não resolveu o problema do Botafogo. Conta como é que foi isso. A gente vivenciou o mesmo problema com o Clube Botafogo. Na época, eles quiseram vender o estádio e eles diziam que era para salvar o clube, que tinha que vender para Vale do Rio Doce. E o que aconteceu? Eles fizeram um apelo para os torcedores e quem ia para a Câmara não era a população, era a torcida do Botafogo que ia para lá. A gente nunca conseguia ganhar, então eles iam para lá, aprovaram o prédio. O que aconteceu? Hoje a gente tem um prédio horroroso que destrói totalmente a harmonia que havia arquitetônica da Enseada, que não pertence mais ao Botafogo, pertence, ele é todo particular, e o Botafogo continua sem estádio, agora alugando o Engenhão. Já essa construtora, a RJ Cirela, teve que se render à história para construir um mega empreendimento. Aqui, numa área de 30 mil metros quadrados, funcionava a Casa de Saúde Doutor Eiras. Dentro dos pavilhões, um acervo primoroso será respeitado. A primeira casas termais de tratamento de águas do país, onde se tratou o imperador, a princesa Isabel, que se chama Chalé Olinda, que estava dentro desse complexo. Eu sentei com esse empresário e mostrei para ele a importância de preservar. Ele teria no seu complexo algo de diferente, algo ímpar, que ninguém teria. Então ele percebeu que o patrimônio é um empreendimento, também gera um investimento maior e gera uma valorização daquele empreendimento. Sentamos, ele cumpriu tudo o que a gente pediu, está restaurando e a gente não tem nada a falar contra o empreendimento, está ficando lindo. Isso foi simplesmente porque duas pessoas tiveram bom senso. Ele tem os interesses dele, mas soube respeitar os nossos. Nós não somos intransigentes, nem somos xiitas. A gente só quer sentar, conversar e se tiver bom senso a gente pode negociar. Agora a gente não pode aceitar quando a gente é passado para trás. O bom senso valorizou mais o empreendimento. Este chafariz do século XIX, o prédio principal e a casa onde morou o Marquês de Olinda foram preservados e vão fazer parte do novo condomínio. A gente tem que fazer pesquisas no local, quase como uma coisa de arqueólogo, de sair removendo revestimentos para ir vendo o que tem por baixo, um trabalho de prospecção. Né? Basicamente o trabalho foi esse, para tentar descobrir as épocas dos diversos materiais e ver o que era original e o que não era. O arquiteto Gilberto Silva descobriu na casa uma preciosidade. Meu Deus, A gente quebrou para que beleza! É todo ladrilho hidráulico.
Que beleza. E ele está em praticamente perfeito estado. Perfeito. Vocês acham que esse é o original do final do século XVIII? É o original da Casa de Saúde, com certeza. A gente não conseguiu resgatar os elementos da época do Marquês de Olinda. Os ladrilhos hidráulicos foram trazidos da Europa pelos portugueses. Só no fim do século XIX passaram a ser fabricados no Brasil. Esses elementos ali de ferro são originais, esses da parte de cima. No Humaitá, a preservação dos imóveis provocou polêmica. 3 moradores do bairro não concordam com o decreto do prefeito que criou a APAC do Humaitá. Pelo decreto, 263 imóveis de 18 ruas não podem mais ser alterados. O que aconteceu aqui no Humaitá, eu falo aqui que eu conheço um pouquinho da APAC do Humaitá, foi mais uma vez uma total falta de planejamento. Quem construiu o texto, o texto daquele decreto, que é um decreto, não é uma lei, até uma ilegalidade, que alterou padrões constitutivos que estavam estabelecidos por lei há muito tempo, foi o DGPC, um órgão ligado à cultura, né? Enquanto isso, o Humaitá tem um PA aprovado por lei há muito tempo, que prevê até o alargamento da Rua Humaitá. Se você andar pela Rua Humaitá, você vai ver que tem prédios que estão construídos a 12, 15 metros da caixa de rolamento. Preservaram, tutelaram imóveis que ficam em cima da caixa de rolamento, que a princípio, a não ser que se demonstre aí, salvo o melhor juízo, não tem nenhum interesse patrimônio, nem cultural do patrimônio. O que se esperava que no futuro fosse um alargamento aqui não vai mais poder ser possível, porque essas casas foram preservadas em cima da caixa de rolamento. Então isso prejudicou bastante a cidade como um todo, o bairro como um todo, que poderia se beneficiar disso. O presidente da associação, Paulo Gifone, mostra como as calçadas do Humaitá são estreitas. Nesta, quase não dá para circular. E com a APAC do Humaitá, o problema ficou pior. Hoje eu tenho uma população muito alta no bairro, flutuante, com calçadas super estreitas, onde não passa nem carrinho de bebê. Se fizer uma obra de fachada, as pessoas vão ter que transitar pela rua. Para quem vive nas casas, vilas e sobrados apacados pela prefeitura, conservar os próprios imóveis ficou mais complicado. Qualquer alteração agora, só com a aprovação do Departamento Geral do Patrimônio Cultural. Para fazer qualquer coisa, para pintar. Até para pintar? Até para pintar, para ser uma pintura? Até a cor. Até a cor? Até a cor. Ah, mas essa última cor, quem fez foi a gente mesmo. Isso aí eu tenho que pagar alguma licença, alguma coisa? Não, você teria que contratar uma firma, né, uma empresa, para apresentar um projeto para a prefeitura. Isso aqui é o problema. Entendeu? O custo é muito alto. Isso aqui é o problema. Por isso que as casas só ficam todas aí no abandono, ninguém faz nada. Aí, ó, tudo abandonado. Mas tem morador que gosta da ideia das APACs. Moro numa casa apacada há mais que 10 anos. Sempre quis uma dessas casas aqui, ou equivalente. A arquitetura carioca, entre 1870 até 1920, é muito interessante. Moro aqui na Vila Lacerda, no Humaitá, e sou a favor da APAC. Tem mesmo que conservar as casas para preservar a nossa história, que é muito importante. Tem algumas que já estão conservadas, mas tem algumas que ainda estão bem maltratadas. Então eu sou a favor que elas sejam todas conservadas, e totalmente a favor da APAC. A Associação dos Moradores do Humaitá tem tradição. Nós somos uma comunidade vencedora, porque nós, quando meus filhos tinham, meu menorzinho está com 30 anos, agora tinha 2 anos, nós já fazíamos passeatas para recolher dinheiro, festa de São João e tudo, contra um prédio que a Cervenco iria construir nesta rua, numa testada de 26 metros, ao arrepio da lei, com uma licença concedida ao arrepio da lei, e que nós levamos durante 8 anos até o Supremo. Então, eu acho que nós somos uma comunidade vencedora e um modelo de que uma comunidade organizada pode ganhar, sim.
As palmeiras imperiais do Largo dos Leões agora também estão protegidas por lei. Douglas Desder mora aqui há mais de 40 anos. Apesar da preservação, ele sente falta do poder público na praça. A aldeia de palmeiras que fazem dessa praça como se fosse uma estrada em direção ao Jardim Botânico e tem toda uma história, né, que faz parte da história da cidade do Rio de Janeiro. A gente pode observar isso não só pelo traçado dos jardins, né, da praça, como também nas palmeiras imperiais. Na verdade, elas já estão até num estado assim que precisa de um tratamento. Douglas mostra a estátua Harmonia, colocada na praça no início do século XX e que também foi tombada. E isso é um patrimônio histórico, artístico muito bonito, muito interessante, que a gente tem que preservar, tem que dar importância a isso. Eu quero meu Rio de volta. Concheta Ceciliano Scrofano, 72 anos. Trabalha na Cobal há 35. Passa o dia entre frutas, legumes e hortaliças. Ela conhece bem os poderes das plantas. O brócolis é muito nutritivo e é bom para a anemia. Face romana, também cheia de fibra e crocante. Toda a fibra é bom para o intestino. Nabo japonês, puro sangue. Tomate é um grande alimento. Hoje se faz até tratamento para a próstata. O homem deve usar tomate. Tem uma coisa aqui para dor de cabeça, não? Olha, você pode fazer o chá de salsinha. Salsinha para dor de cabeça? Para dor de cabeça. E a senhora faz isso em casa também? Eu faço, e muito. Eu quero meu Rio de volta. Esta casa, na rua São Clemente, em Botafogo, nos leva ao passado. Aqui morou um dos maiores intelectuais brasileiros de todos os tempos, o baiano Rui Barbosa. Numa área de 9.000 metros quadrados, um quintal com mangueiras, araçazeiros, jambeiros, sapotizeiros e uma garagem com as carruagens e o carro da família. Isso aqui virou um parque de Botafogo, né? Virou assim, um local onde realmente crianças de manhã, idosos à tarde. Você tem várias gerações que passaram por aqui. E, por outro lado, é um único espaço verde também nessa uma região bastante grande. Né? O presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, José Almino, conta um pouco mais da história do baiano ilustre que aqui viveu por 26 anos. Mas além desse traço histórico, essa casa também é um bom exemplo assim, antropológico do que seria uma casa de classe média alta, ou altíssima, do Brasil no século XIX. E não só do Brasil, também uma certa classe universalmente de classe média. Você pega essa casa aqui, e talvez comparando com de um médico inglês, ou de um médico, ou de um advogado francês da mesma época, você vai encontrar objetos e coisas similares. Em cada canto da casa, uma obra de arte. Lembranças da vida do homem que lutou pela liberdade e pela justiça, como deputado, jornalista e ministro da Fazenda. Em 1910, candidato à presidência da República, Rui Barbosa lança a campanha civilista, uma oposição à candidatura do Marechal Hermes da Fonseca. Essa daqui é a sala civilista, porque há muitas fotos de Rui trabalhando nessa sala, que na verdade era o escritório dele mesmo, né, durante a campanha civilista. E ele chamava de meu gabinete gótico por causa dos detalhes da estante, realmente é uma das salas preferidas dele. Esta sala é uma das mais importantes do museu. Aqui estão guardados os documentos da segunda Conferência de Paz em Haia, na Holanda. Foi lá que Rui Barbosa ganhou um apelido especial. Foi chamado de Águia de Haia, porque dizem que as ideias dele voavam alto. Realmente teve um destaque. E o busto dele está lá no Bienhof. E ele aqui guardou toda a documentação nessa diferente. sala a gente guarda, então, é uma sala em que se homenageia, apesar de não ser um ambiente original, a gente homenageia esse fato importante, que esse ano estamos comemorando 100 anos, né, dessa conferência. Em 1972, a casa de Rui Barbosa recebeu uma sugestão importante de Carlos Drummond de Andrade. Por uma ideia do Drummond, começou a se organizar aqui na casa um arquivo museu de literatura. Foi o Prindoli também que iniciou isso, atraindo papéis escritos, manuscritos originais, cartas, o entorno de papel de grandes escritores brasileiros. Né? Quem tem, você tem aí? Nós temos a Clarice Lispector, nós temos Vinícius Moraes, nós temos o Pedro Nava,
nós temos o Manuel Bandeira, nós temos o Cornélio Pena, nós temos o Ribeiro Couto. De certa maneira, nós aqui emendamos duas bibliotecas, a biblioteca do Rui Barbosa, e emendamos depois com a biblioteca do Plínio Doyle, que era um grande bibliófilo e colecionador, sobretudo, de livros brasileiros. Então nós temos uma brasiliana muito importante aqui, além de outras doações e compras que se fez durante esse período todo. Vitor é vigilante na casa de Rui Barbosa há quantos anos? 2 anos. Quando você chegou aqui, você já tinha ouvido falar em Rui Barbosa? Não, senhora. Aprendeu? Aprendi, agora aprendi muito. E o que você aprendeu? O que você acha do Rui Barbosa? Acho que o Rui Barbosa é um homem muito inteligente, né? E ensinou a gente aí que estudar, ler, uma ampliação do nosso pensamento, né? Ajudas sobre essa confederação de Haia que ele fez e melhorou bastante o país, né? Um grande homem, na verdade. Quer dizer que foi importante, foi interessante você vir trabalhar aqui. Muito interessante, muito importante. Espero que eu continue trabalhando sempre em locais assim, né? Para aprender mais cultura. É sempre bom a gente aprender mais. Já o bairro do Humaitá está sem espaço cultural. O Teatro Sérgio Porto, fechado há quase um ano, não sabe quando vai reabrir. A sala estava em reforma quando o incêndio destruiu a parte interna do teatro, que é administrado pela prefeitura. Um dos problemas que tem aí foi o incêndio, né? Um incêndio que aconteceu há 4 meses atrás. Por sorte, esse incêndio foi durante a restauração. Tá. E se tivesse sido durante um acontecimento? E é um equipamento importante que tem que ser, não pode vazar som, porque senão atrapalha realmente os vizinhos, né? Os vizinhos reclamam do som. Então, uma das coisas dessa reforma é botar uma acústica aqui, uma Mas já era em 88, 89, desde saca? 88, 89. A acústica foi feita só do lado, esqueceram o teto. Parece que é um arquiteto sem teto. Mas eu acho que o teto dele tem muito bem. Uma das reivindicações do pessoal do Humaitá é que esse posto de gasolina seja integrado ao espaço Sérgio Porto para que seja uma praça de entrada, de local onde se possa ficar entre os espetáculos, enfim, que seja usado como porta de entrada do Humaitá, não um posto de gasolina, mas uma praça com verde, com bancos. Na rua Sorocaba, em Botafogo, fica o Museu Vila Lobos. Considerado um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos, Heitor Villa-Lobos compôs cerca de 1000 obras. As baquianas são as mais conhecidas. Quem cuida da memória de Villa-Lobos, de seus documentos, há 21 anos, é outro músico importante, Turíbio Santos. Ele é o diretor do museu. Essa sala aqui é a sala dos instrumentos de Villa-Lobos. Esse é o piano dele, o piano Garraud, foi doado para ele pelo próprio fabricante. Ali você tem um violão dele. Aquele violão é o violão no qual ele compôs os 12 estudos, de 23 a 29. Esse é o violoncelo que eu fui buscar na casa da primeira esposa. Villa-Lobos foi casado 2 vezes, com Lucília Guimarães e depois com Arminda Villa-Lobos. Ele viveu 22 anos com Lucília e 23 com Arminda. E a família doou esse violoncelo. E eu fui buscar, e quando a gente deu um trato no violoncelo, uma gracinha. fizemos uma manutenção dele com o Santoro, estava cheio de cinza dentro do charuto. Porque ele devia tocar esse violoncelo como ele toca aqui o violão, tá vendo? Olha o charuto como está próximo. Só que o violoncelo aí caía dentro do... Olha que espetáculo essa história, deliciosa. E aqui você tem as 2 esposas do Villa-Lobos. A Lucília, que era pianista, e depois a Arminda, que é a fundadora desse museu, que foi criado em 1960 pelo Juscelino Kubitschek. Aqui, muito interessante, você tem um documento de um bloco que Villa-Lobos recriou em 1940, porque ele achava que o carnaval estava perdendo as características. Então ele fez um bloco chamado Saudade do Cordão. E aí você tem toda a coreografia do carnaval, as máscaras. E aqui tem mais um detalhe, esse quadro é um tríptico do Ismailovitch, onde ele faz um apanhado geral do Saudade do Cordão, com Villa-Lobos bem ao centro, entende? A ala dos índios, né? A ala dos compositores e amigos do Villa-Lobos. Ao lado da Cobal do Humaitá fica o Instituto Veras, uma escola para portadores de necessidades especiais que já atendeu a mais de 40 mil pessoas e foi fundado há 45 anos. E qual é a particularidade
do Instituto? Existe um diferencial. O nosso objetivo é dar oportunidade a toda e qualquer criança portadora de problemas de ordem cerebral. Nós temos o nosso intuito maior é dar à criança independência, porque embasado na história da Fundação, nós sabemos que isso é possível. O principal foco de vocês é esse atendimento a pessoas de necessidades especiais. E em comum com a família é a parte fundamental. E com o poder público, os governos, vocês têm algum convênio, alguma ajuda? Não temos. Nós tínhamos um convênio, mas infelizmente ele acabou se... Eu não sei nem o termo exato, porque fechou-se, extinguiu. Era com quem? Era com qual secretaria? Secretaria Municipal de Assistência Social. Me perdoe. E você perdeu quando esse convênio? Isso ano passado. Esse aí que eu acho que é bonito, a gente quer ver, você está vendo o pai, já tomou um participa também da programação. Olha. Eu venho aqui todos os dias, de segunda a sexta, com meu filho, o Thiago. Ele participa aqui da instituição, ele é autista, tem um problema de déficit de atenção que a gente descobriu em torno de 2 anos e meio, 3 anos de idade. Ele completou agora dia 3, 4 anos, ele já está há 1 ano nessa instituição. E para a gente foi uma instituição que trouxe uma solução no problema que a gente não sabia como lidar. Aqui é preparado para sair daqui, não para ficar aqui. Amanhã ou depois ele tem condições de gerir a sua própria vida. Agora perdeu o convênio com a prefeitura, né? É triste. É mais um presente do nosso desprefeito, né? Em Botafogo, o Instituto Nós, criado há 13 anos, ajuda a melhorar o relacionamento entre as pessoas. A gente começou a atender famílias em conflito, são essas famílias que vêm buscar conflitos relacionais. A princípio eram conflitos relacionais. Marido separando de mulher, isso, adolescente, questões com os filhos, em droga, em situação de droga. Todas as questões que podem surgir dentro de uma família. E a gente começou a ver que um tema ele se repetia muito, que era o tema da violência. A violência externa à família ou a interna? Violência nas relações familiares, ou seja, os parceiros íntimos, ou seja, né, marido e mulher, né, tendo uma agressão mútua, briga entre irmãos, agressões dos pais às crianças, né, que muitos entendem como uma forma de educar, mas que a gente hoje até integra a campanha Não Bata, Eduque, né, que é exatamente para diminuir a forma de educação, usando castigos físicos, às vezes humilhantes também para as crianças. Então, a gente lida com essas situações, a violência no casal, a violência contra a criança ou adolescente, a violência contra o idoso, a violência contra o portador de deficiência física dentro de casa também. Né? Então, a violência dentro de casa e a violência urbana, a violência na cidade, ela tem uma ligação intrínseca. Tanto que um dos nossos projetos aqui se chama Paz em Casa, Paz no Mundo. Né? A gente acredita que a violência seja um comportamento aprendido, a gente aprende a lidar com os conflitos de uma forma violenta no ambiente onde a gente é socializado. Né? Então, se você isso a gente comprova aqui pelas estatísticas, quer dizer, a maioria dos homens que cometem violência hoje contra as suas mulheres, eles ou foram vítimas de violência na infância, apanharam dos seus pais, ou testemunharam a violência do seu pai contra a sua mãe. No próximo programa sobre o Maitá e Botafogo, nós vamos mostrar o trânsito caótico dos 2 bairros. Você dorme por causa dos bairros. Pipi no ouvido da gente. O problema do esgoto. A invasão das áreas verdes. As áreas de preservação ambiental. Depois de anos de brigas, passamos a nos entender e hoje eles promovem uma série de benfeitorias. O esquema de segurança das empresas para combater a violência. Vão ser câmeras instaladas nos prédios e no comércio voltadas para a rua, monitorada 24 horas. E as novidades dos moradores do Dona Marta. Hoje a criança pode subir com a bicicleta dentro do bondinho, descer aqui na estação 4 e ir até onde que ela mora, com a sua própria bicicleta. Ou os idosos não ter que subir tanto degrau, só caminhar na rampa. Domingo que vem, à 1h30 da tarde. Eu quero um Delminho de volta. A gente vai parando, conversando com um, conversando com o outro. E acaba que vai atrasando todo mundo. Temem ele. Eu antigamente sabia fazer isso. Acompanhe nossa viagem pela cidade do Rio. Mande suas críticas, faça suas sugestões.
Nosso site é www.andreagolveia.com.br. Quero meu Rio de volta. E vocês também.